primeira coisa que vou pedir nesse vídeo já é o seu like, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo, afinal eu reassisti esse anime inteiro pra tentar entendê-lo. Esse cara aí, bom, ele deve estar feliz, né? Ele nunca me disse o contrário. Quando eu soube que ia ter um anime do Godzilla, eu fiquei muito empolgado, afinal haveria uma outra mídia, além dos filmes, com o monstro. Além de que seria uma série e não filme em animação, o que possibilitaria haver um trabalho maior em termos de construção de personagem e de roteiro, além das lutas de monstros, ou seja, esse anime estaria juntando o útil ao agradável, mas não foi bem isso que aconteceu. Godzilla Singular Point foi um anime que inicialmente não deu perspectiva nenhuma de sua trama para o público, o que me fez ficar na expectativa de que seria algo de briga de monstros gigantes, como vem sendo a maioria dos filmes do Godzilla nos últimos anos. Mas no final eu estava terrivelmente enganado, porque o que eu julgava que ia ser luta de monstro, acabou que por ser na verdade uma aula de astrofísica. Isso não foi ruim, mas também não foi bom. Acho que os termos que definem esse anime são interessante, cansativo e principalmente desnecessário, porque a construção da história é muito complexa, uma complexidade totalmente desnecessária. Além de que são 13 episódios, com 10 deles tendo muita explicação e comentários importantes para a trama, tornando o anime cansativo de se assistir, já que você tem que estar atento a tudo. A complexidade, apesar de ser um ponto negativo, também é um ponto positivo ao mesmo tempo. Afinal, eles conseguiram fazer uma obra sobre monstros gigantes ser complexa, tanto que, apesar de cansativo, a história em si não tem erros grotescos, tanto que ela é bem feita e bem amarradinha num todo. Apesar de os personagens não terem sido trabalhados, cada um deles é bem estabelecido na história, e cada um possui personalidade própria, não tendo o problema dos personagens serem iguais a um apresentador do Discovery Home and Health ou protagonista de Sekai que possui o carisma de uma porta. O problema desse anime não está em seu roteiro, mas sim em sua complexidade. Lembra daquela treta que tinha gente que falava que só entendia Rick and Morty quem tinha uns QI a mais? Aqui é parecido, com a diferença de que precisa realmente se esforçar para entender as coisas. O anime possui dois personagens principais, o Yun, que é para mostrar os acontecimentos na prática, e a Mei, que mostra a teoria por trás dos acontecimentos. Um dos pontos que tornou esse anime complexo é que a quantidade de teoria é muito maior que a de prática, tanto que são uns 10 episódios de explicação e 3 com os acontecimentos. Talvez você tenha vindo aqui procurando a resposta para esse anime ou tentar entender ele melhor. Então eu vou tentar explicar o que eu entendi dele, mas como eu disse, tentar. O ponto principal do anime é um acontecimento chamado de catástrofe ou ponto singular, um evento que ocorre em nosso mundo de tempos em tempos, onde já ocorreram dois, onde um foi registrado no formato de um desenho junto a uma profecia, e a outra é um fóssil guardado no subterrâneo de uma emissora de rádio. Um personagem chamado Ashihara, que presenciou a segunda catástrofe, que ocorreu perto da época da Segunda Guerra Mundial, estudou um cristal que surgiu no evento chamado de Arquétipo, onde através dele e de seus estudos, ele pôde prever acontecimentos futuros, onde ele viu o acontecimento da próxima catástrofe e que seria responsável por causar a destruição da nossa dimensão. O estudo dos arquétipos fez com que Ashihara descobrisse que esse material não pertence à nossa dimensão, mas vem de uma dimensão superior à nossa. A aparição desse material e dos monstros que vieram depois é o resultado de um choque de dimensões, onde coisas da dimensão superior se manifestam na dimensão inferior. É um conceito semelhante ao de Stranger Things, só que se fosse colocar numa escala de dificuldade, Stranger Things é um tutorial, enquanto Godzilla Singular Point está no nível pesadelo. Voltando aos estudos do Ashihara, ele descobriu que o arquétipo é um cristal muito pequeno ao ponto de se assemelhar à poeira, tanto que o arquétipo também é chamado de poeira vermelha, e ele pode, abre aspas, controlar o arquétipo através de uma bomba com um átomo programado, chamada de diagonalizador ortogonal. Essa bomba programada precisa de um código específico que Ashihara descobriu em uma música que vinha do fóssil da segunda catástrofe, onde ele usou um computador supratemporal para enviá-la para o futuro esse que é o presente em relação a nós. No presente, Yun grava a música para tentar entendê-la e descobre o código que mais tarde deveria ser usado no diagonalizador ortogonal, e ele faz isso com a ajuda de uma inteligência artificial que é dividida em duas, uma parte ficando com Yun e depois colocado no Jet Jaguar, e outra fica com a Mei formando a Pelo 2. Enquanto ambos passam o anime inteiro até descobrirem a relação da música com o diagonalizador,
Mei vai estudando o arquétipo e descobre que os monstros são feitos de arquétipos, e que esse material reflete parte da luz da outra dimensão, o que faz com que os monstros pareçam prever o futuro contra ataques, como o Anguirus, mas na verdade é a luz que está refletindo uma imagem que já não está mais lá. Mei também descobre o que é a catástrofe, onde Ashihara desenhou um monte de olhos como se cada um representasse uma catástrofe ou um ponto singular, mas no fim é descoberto que todos juntos formam um único evento. Apelo 2 entra no computador supratemporal e descobre que cada olho representa uma ramificação do futuro, até que chega em um ponto que há tantas ramificações que elas se conflitam e se tornam uma única coisa, ou seja, uma singularidade, ou melhor, um ponto singular. Mas você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com o Godzilla? O Godzilla é o próprio ponto singular ou a própria catástrofe. Ele foi a causa das catástrofes anteriores, mas não era o mesmo Godzilla, tanto que o segundo foi morto pelo exército japonês, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, mas o ponto singular sempre foi um Godzilla. Voltando ao diagonalizador ortogonal, na tentativa de encontrar o código certo para deter a catástrofe, Apelo 2 entra no computador supratemporal e navega até o passado, onde encontra o Ashihara no momento em que enviou a música para o presente, onde ali ela pega o código que estava criptografado na música para usar no diagonalizador. Porém, o computador no presente foi destruído junto com a base da Shiva, que desmoronou, o que fez com que Apelo 2 precisasse esperar o tempo passar até chegar no presente para enviar o código para sua outra metade. No fim, nasce o Jet Jaguar PP, descendente da Apelo 2, e se torna o próprio diagonalizador ortogonal, sendo aquele que é capaz de derrotar o Godzilla. Os dois lutam e no fim o Godzilla explode o Jet Jaguar PP com seu bafo atômico, ativando o diagonalizador ortogonal e transformando o Godzilla em enormes cristais azuis, já que os monstros são feitos de arquétipos, e o diagonalizador ortogonal controla a forma dos arquétipos, juntando todos e transformando eles em cristais. Mas antes de morrer, o Jet Jaguar afirma que onde a catástrofe surgir, ele também estará lá, já que o ponto singular e o diagonalizador ortogonal são completos opostos. No pós-crédito do último episódio, descobrimos que um personagem que supostamente era um repórter queria pegar o fóssil do Godzilla escondido e levá-lo até ao Ashihara, que de alguma forma ainda está vivo e está usando os ossos para construir um Mecha Godzilla, encerrando assim a série. E se um ponto singular já era capaz de criar uma catástrofe, imagina o que dois podem fazer, se é que você me entende. Esse foi um resumo e explicação de Godzilla Singular Point, ou como apelidei, Godzilla São Paulo. Se você fosse me perguntar se vale a pena assistir esse anime, a minha resposta é: depende. Caso você goste muito da franquia Godzilla, ou goste muito de uma aspiração envolvendo viagem no tempo, astrofísica e coisas do tipo, ou quiser apenas assistir pela curiosidade, pode ser que você goste. Mas se você for procurando luta de monstro ou algo na mesma pegada que os animes mais famosos, passe longe de Godzilla Singular Point, porque só vai te dar canseira. Uma sensação que tive com esse anime é que ele foi feito muito complexo de propósito para quebrar as pernas daquelas pessoas que vou chamar de pseudocríticos. Aparentemente, ele foi feito em resposta às críticas do filme Godzilla 2, onde a maioria das críticas negativas se baseavam no argumento de que o filme era muito simples. E com simples, entenda ruim. Mas para filme da Marvel, aí não tem problema. No fim, aparentemente, a Torre então pensou, já que é coisa complexa que eles querem, então é coisa complexa que eles vão ter. Só que no final, como planejado, a galera não acompanhou o nível da complexidade, mostrando que os pseudocríticos falam que querem coisas complexas, mas daí eles não entendem a coisa complexa, o que faz questionar se o problema está realmente na obra. Finalizando, acho que Godzilla Singular Point termina te deixando com uma sensação de constrangimento. Igual quando você tá numa roda de conversa e você não entende nada do que estão falando, é mais ou menos isso. Acho que essa foi uma experiência interessante, porque gosto cada um tem o seu, mas o pseudocrítico camufla seu gosto embaixo de críticas rasas e sem uma base sólida. Então foi legal ver que conseguiram fazer uma obra de monstros gigantes capaz de quebrar as pernas dessa galera e mostrar que dá pra fazer obras complexas envolvendo monstros gigantes. Agora, se você vai entender, aí já é outra história.